Queria chamar agora, para fazer a sua explanação, a Osmarina Portal, do Movimento Nacional de Luta contra o Neoliberalismo, militante destacadíssima, todos os dias na batalha aqui no Brasil. Camaradas, companheiros e amigos, para mim é uma honra estar aqui entre os melhores filhos e filhas da classe operária brasileira e latino-americana nesse encontro histórico. Camaradas, nós estamos hoje aqui, inclusive já numa maratona desde ontem, em função de uma contradição que existe na sociedade. A nossa sociedade é dividida em duas grandes classes sociais. De um lado, a burguesia, que detém os meios de produção, a terra, as indústrias. E do outro, o proletariado, que nada possui, ou melhor, nesta sociedade, ele só tem a sua força de trabalho. E que é com esta força de trabalho que ele constrói tudo que existe na sociedade. Mas devido aos meios de produção serem privados, a burguesia, os ricos, se apropriam de tudo aquilo que nós produzimos. E o resultado disso foi o que foi explanado ontem e hoje por nossos palestrantes. As consequências nós vimos os companheiros falarem, mas não basta eles falarem, não precisa só os companheiros falarem, porque nós, no dia a dia, sentimos na pele o resultado dessa contradição da sociedade. Mas, em função dessa contradição, companheiros, camaradas, nós não ficamos parados. Nós também lutamos para acabar com a opressão e a exploração. Nós lutamos, nós nos movimentamos. E desde que foi construído, foi colocado na sociedade a propriedade privada, nós lutamos. Nós lutamos desde lá. E temos na história várias movimentações da classe trabalhadora e amigos, intelectuais. Nós temos na história a tentativa, a Liga dos Comunistas. Nós temos na história o Manifesto Comunista. Nós temos na história a Comuna de Paris, que foi a primeira tentativa da classe operária tomar o poder. Nós temos na história a movimentação dos povos soviéticos. A primeira vez que a classe trabalhadora foi o poder, em 1917. Nós temos depois disso Cuba. Nós temos o Vietnã, a Coreia do Norte. E nós temos, voltando aqui agora para o Brasil, nossa movimentação de luta, desde que os europeus chegaram aqui, o nosso povo nativo resistiu, foi uma movimentação. Depois nós temos Zumbi do Palmares, quando eles trazem os nossos negros para aqui, o nosso negro também se movimentam contra a exploração. Nós temos também na história a tentativa também de organização independente de Canudos. Nós temos também, em 1935, quer dizer, antes temos outro movimento que nós temos que lembrarmos, que foi a tentativa dos militares também de lutar contra a opressão, que foram os movimentos de 22, de 24 e de 35. E temos também, vem na história também a resistência em 1964. Nós que estamos aqui, companheiros, nos movimentamos de diversas maneiras. E para esses movimentos, nós tivemos duas formas de ações. Nós nos movimentamos teoricamente e nos movimentamos praticamente. Alguns, nós aqui, até eu também, em algum momento me perguntei, como que nós, proletariado, vamos transformar a sociedade? A resposta é esta que está aqui. É o que nós estamos fazendo. E como vai ser essa luta? Nós temos alguém na história que já colocou algum tempo atrás que é a forma, e nós
nós comprovamos isso na prática. Como é que o proletariado vai se defender? Vai construir a sociedade que quer? Que foi o Luiz Carlos Prestes, algum tempo atrás, que disse: a guerra no Brasil, seja em qual for o terreno, é a guerra de movimento. Para nós, revolucionários, o movimento é tudo. E é isso que estamos fazendo. E como eu dizia, o movimento, ele é teórico e prático. Nós reconhecemos, eu vou relacionar aqui, o movimento de um determinado grupo. Mas nós reconhecemos que na luta do proletariado brasileiro, vários agrupamentos fizeram as suas movimentações. Eu vou relacionar aquele do qual eu faço parte, que eu tenho conhecimento e que ajudei a construir também. Bom, eu entrei no movimento, em um movimento que se chamava o PPL, que já é o resultado de um movimento anterior, aqui no Brasil, que começa em 1922, que foi a fundação do Partido Comunista. Nós, quando fundamos a UPPL, já foi em resistência, fazendo um trabalho na Baixada. O PPL, o que quer dizer o PPL? Organização Popular é para Lutar. Que tinha um lema, que nós vivíamos os momentos, o resultado da ditadura de 64. Lutar, construir e transformar. E nós nos movimentávamos, teorizando e praticando. A UPPL evoluiu, cresceu, se expandiu. Chegou um momento que não dava mais para ser o PPL. Então, naquele momento, pensando, formulando, era um momento de resgatarmos, porque precisamos de lideranças, precisamos nos espelhar em alguém. Foi onde criamos um movimento chamado Movimento 5 de Julho, onde o objetivo era resgatar, construir e transformar. Queríamos resgatar os fatos históricos, as ações históricas de 1922, que foi o Levante do Forte, no Rio de Janeiro, o 5 de julho de 1924, em São Paulo, Isidoro Lopes e Miguel Costa, e Prestes, mais tarde, Miguel Ângelo, no Sul, que se junta e forma a histórica coluna Luiz Carlos Prestes, que desdobrou em 1935, na tentativa do primeiro levante aqui no Brasil socialista, liderado por Luiz Carlos Prestes, um Partido Comunista. Bom, e nós continuamos a nossa marcha. Depois vem a refundação, e hoje nós estamos aqui em um grande movimento chamado Movimento Nacional de Luta contra o Neoliberalismo, que é um movimento que tem um objetivo tático e um objetivo estratégico. Mas eu também quero lembrar, como eu firmei aqui, que no movimento teórico, nós também tivemos um tipo de movimento. Escrevemos Reacender a Chama, escrevemos o Enigma da Esfinge, criamos o Inverta, criamos a Voz Operária. E voltando agora para o movimento prático, estamos aqui. Qual o objetivo deste movimento que está aqui hoje? Na nossa concepção, ele deve ter dois objetivos, um tático e um estratégico. O tático de estar organizando os trabalhadores nos diversos movimentos, na ocupação de moradia, terra para o camponês produzir, por melhor salário, a luta sindical, o movimento estudantil, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento pela democratização das comunicações, a construção de uma literatura revolucionária, as rádios comunitárias. Então, tudo isso é um movimento da classe operária, da classe trabalhadora. Esse movimento, ele luta para resistir no atual momento, combatendo, lutando, reivindicando propostas por momento, forjando novas lideranças. E ele tem um objetivo também estratégico. Quando eu faço a luta tática, eu estou organizando a classe trabalhadora, porque o nosso objetivo, a nossa estratégia
é a construção da sociedade socialista em rumo à sociedade comunista. Então, eu tenho que preparar a classe trabalhadora, eu tenho que organizar, temos que formar as lideranças, porque somos nós que vamos gestar a nova sociedade. Então, este é o objetivo tático e estratégico do Movimento Nacional de Luta contra o Neoliberalismo. Agora, nós sabemos que este movimento do proletariado, ele não pode ser apenas em uma região. Essa movimentação, ela é internacional, porque como os nossos palestrantes, nossos irmãos, já falou aqui antes de mim, eles relataram a marcha, o movimento deles também em outros locais do mundo. E lutas comuns contra o nosso inimigo comum, que são os imperialistas norte-americanos e seus aliados. Então nós lutamos para unificar a classe trabalhadora brasileira, mas nós lutamos também, e todos os amigos que acompanham a nossa movimentação vai ver lá nas nossas teses, que nós lutamos também pela unificação do proletariado a nível internacional. E nesse sentido, companheiros, por isso que eu dizia, esse ato, ele é um ato histórico. Porque no final desse evento, nós vamos estar discutindo aqui a integração do Movimento Nacional de Luta contra o Neoliberalismo, o Movimento de Luta dos Trabalhadores Brasileiros, integrando a Coordenadora Continental Bolivariana. E esta luta, ela é fundamental. E nós temos que lutarmos de unhas e dentes para que isto aconteça. Por quê, companheiros? E é dever, papel de cada um lutar por isto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós marchamos, o nosso inimigo também marcha para que nós não atingimos os nossos objetivos. E eles tentam, na longa dessa marcha, nos derrotar, nos conter. Mas não conseguiram, porque nós continuamos aqui. E nós temos que responder para eles, conforme uma música popular brasileira de domínio público que diz: se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Não me entrego a tenente, não me entrego a capitão. Só me entrego na morte de parabelo na mão. E o nosso parabelo, não estou querendo dizer que é o sábio. Em determinados momentos até vão ser. Mas neste momento, o nosso parabelo é a nossa luta, é a nossa literatura revolucionária e o nosso movimento revolucionário. E por que tem que ser assim, companheiros, camaradas? Porque é como diz Fidel Castro: pátria livre ou morte, socialismo ou morte. Nós venceremos, nós construiremos um exército, nós unificaremos a nossa luta na América Latina, unificaremos a nossa luta em todo o país, em todo o mundo, e nós seremos um exército único, forte e combativo, para na hora certa, no momento certo, no lugar certo, com a força certa, fazermos a ação certa. E nesse momento nós vamos dizer: estamos aqui porque se soltem aqui. Viva Zequinha! Viva Lamarca! Viva Marighella!